beleza? Boa tarde mais uma vez do programa Tardear. Vamos pro que é prometido, estamos aqui, do meu lado ilustríssimo, doutor André Luiz, tudo bem? Tudo bom? Se bem, ele apresenta um pouquinho do currículo vasto desse início, doutor, antes de iniciar nesse contexto da fertilidade em Victim. O Dr. André Luiz é engenheiro da Costa, médico formado em 1993 pela Universidade de São Francisco, em São Paulo, especializou-se em ginecologia e obstetricia na maternidade de Campinas, com estágio de ginecologia e obstetricia na Unicamp. Ginecologia endócrina no Hospital Pere Labaito, em São Paulo, e Valladolid, na Espanha. Possui também título de especialista em ginecologia e obstetricia e reprodução assistida pela Febrasco-ME. Trabalha há 23 anos aqui no Nordeste, atualmente somente em Teresina, Piauí, e com mais de 2.500 bebês nascidos com a ajuda da reprodução assistida. É membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida Humana, SBRH, da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina, da Sociedade Brasileira de Imunologia, da American Society for Reproductive Medicine e da European Society of Human Reproduction and Embryology, além de acreditador de novos centros de reprodução na América Latina pela WID Latinoamérica de Reprodução Assistida e ex-delegado da SBRH Região Piauí, tem trabalhos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais na área de ginecologia e reprodução humana. Atualmente é diretor sócio da Fertivida Prime, em Teresina. A fé, em suas diversas manifestações, é um impulso que sustenta a esperança. A ciência, por sua vez, estende a mão aos casais que sonham transformar seu desejo em realidade. Além disso, oferece inúmeras possibilidades, que renovam ainda mais essa esperança. Assim, grandes milagres podem sim acontecer. E um dia esse milagre estará correndo pela sua casa, rindo com um sorriso radiante como o sol, iluminando e trazendo alegria à sua vida. Dr. André Luiz, engenheiro. Muitíssimo obrigado, currículo de muita precisão. Por que a gente iniciou nessa fase? Porque tem tudo a ver com o seu trabalho. A gente busca um método que seja eficaz e traga vida, entendeu? Porque quando o casal busca a fertilidade, já está ali um fase, a ferra está, entendeu? Enfraquecida, já busca qualquer preço. Tem uma criança correndo no celular. O que despertou com toda a experiência, com toda esse entrar nesse deixo da fertilidade humana e dar sorriso às pessoas? É uma área, muito obrigado pelo convite, Braga. É uma área maravilhosa. Eu amo trabalhar com reprodução e realizar o sonho desses casais que estão há muito tempo sofrendo, buscando um filho. E a história começou bem lá atrás, né? Eu trabalhava em Piracicaba, era ginecologista e obstetra em Piracicaba, e recebi um convite. E lá em Piracicaba, eu já fazia indução da ovulação com medicamentos via orais, então tratamentos mais simples, e reversão da laqueadura, né? A gente fazia cirurgia para tentar reverter a laqueadura das mulheres, mas também com baixo índice de sucesso. E daí eu fui convidado para trabalhar na maior clínica da América Latina, em São Paulo. E, é claro, só com reprodução assistida. Aceitei e fui trabalhar em São Paulo. Trabalhei lá por 4 anos e daí estavam montando um serviço aqui na região Meio Norte, em Teresina, Piauí. E daí me convidaram para vir. E eu peguei e falei, não, eu vou enfrentar mais esse desafio. Eu não sabia nem onde ficava Teresina, mas resolvi enfrentar esse, porque iam muitos casais daqui de Teresina, daqui do Piauí, lá para São Paulo fazer tratamento. Então, imaginamos que haviam muito mais precisando de uma assistência mais especializada. E daí eu vim, isso a janeiro de 2001. Então, há 23 anos, vai fazer 24 anos agora, próximo de janeiro, que eu vim para cá
e montei, e deu tão certo que já tivemos mais de 2.500 bebês nascidos através da reprodução assistida. Então é muito grandioso, assim, e você vê a pessoa procurar e ter o retorno. Uma vez deu certo, tudo é possível, na segunda tentativa, terceira vai, acontece, né? Porque a gente diz, a fé, na pessoa boa, você tem que fortalecer, entrar no contexto das pessoas no meio social e dizer, ó, é possível. Vamos tentar novamente, né? Exato. Levantar a autoestima, que tudo é possível. Exatamente. O importante é isso, não desistir nunca. É, o que levou você a entrar nessa área? Você já nos falou, agora a gente vai entrar um pouquinho e na colheita. Eu vou sair para o campo, na hora de fertilizar, você vai ter que ver a coleta de ovos, né? Para poder fazer a fecundar. Como é que é feito esse planejamento e essa captação? Então, a fertilização in vitro, a gente divide em 2 etapas hoje, né? A gente faz a estimulação dos ovários através de injeções subcutâneas, a mulher mesmo aplica todo dia, durante cerca de 10, 11 dias. E a gente vai fazendo ultrassom seriado, que é ultrassom dia sim, dia não, para acompanhar o crescimento desses folículos, até chegar num tamanho médio de 18 milímetros, que daí eu sei que tem óvulo maduro lá dentro. Ela toma uma injeção para soltar esse óvulo dentro desse folículo e a gente vai aspirar. Essa aspiração é via vaginal, guiada por ultrassom, sob sedação endovenosa, então a mulher não sente dor, não sente nada. É retirado, dura cerca de 15 minutos. Eu retiro, aspiro todos esses óvulos e daí esses óvulos vão para o laboratório. E o marido vai colher o sêmen por masturbação, ou se ele não tiver espermatozoides no ejaculado, a gente vai buscar no epidídimo ou testículo. Então, se ele fez vasectomia, a gente vai buscar espermatozoides lá nos epidídimos. E daí é feito a junção chamada ICSI, que é a junção do espermatozoide com o óvulo no laboratório, por isso in vitro. E daí ficam 5 a 7 dias em cultura esses embriões, até chegar no estágio chamado blastocisto, que é um estágio mais avançado do embrião. E nesse estágio é possível, inclusive hoje, fazer a biópsia do embrião e daí fazer várias análises genéticas desse embrião. Esse embrião é congelado e daí, numa segunda etapa, a mulher, o útero dela vai ser preparado para receber esse embrião. Então, depois de todos os exames feitos, todas as alterações que tiver sido encontradas resolvidas, equacionadas, aí sim a gente vai preparar esse útero para receber esse embrião. E essa preparação pode ser com hormônios, que é via cutânea, passa um gel na pele, via oral, ou até de forma natural. A gente acompanha a ovulação e a própria ovulação da mulher prepara esse útero para receber o embrião. Essa etapa também dura cerca de 15 a 17 dias, toda etapa, e a primeira etapa cerca de 12 a 14 dias. Então, juntando as duas, cerca de um mês é feito todo o tratamento. Como você fala de fertilidade, mitos ou verdade? A mulher pode ter uma gravidez sadia ou ela tem que ter esse acompanhamento no decorrer dos 9 meses? Não, engravidou é como uma gravidez Normal, né? obtida naturalmente. Não vai É ter. claro que tudo precoce, né? A gente sabe tudo precocemente. Então, ela vai fazer o beta-HCG, o teste de gravidez, 10 dias depois que a gente fez a transferência do embrião. Então, ela nem teve atraso menstrual ainda. Então, é muito, muito precoce. Deu positivo, 12 dias depois, ela já vai fazer o primeiro ultrassom para a gente ver o saquinho gestacional. Ela vai estar com cerca de 5 semanas, também é bem precoce. Por quê? Porque tudo que acontecer nessas fases a gente vai acompanhando. Lá eu acompanho até o 3º mês de gravidez, cerca de 12 semanas de gestação. Junto com o obstetra de confiança dela. Porque depois ela vai seguir o pré-natal. Eu vou suspender as medicações que ela estava usando, que eu passei, e ela vai seguir com o obstetra e decidir o parto. Pode ser parto normal, cesárea, o que ela escolher. Depois já tá a gestação feita, tá tranquilo, né? Pode seguir, né? Quais são as principais avanços tecnologia? Vem para ajudar, muito se fala de tecnologia. O que vier somar no meio da bicicletinha também, a fertilidade, que o senhor está bem inserido nesse meio. Muito. Desde o primeiro bebê de proveta, há mais de 40 anos atrás, aí foram mudando os meios de cultura, melhorando as medicações. A ICSI, que é essa técnica que hoje a gente faz 100% dos casos, surgiu em 1991.
Então, é pegar um espermatozoide e colocar dentro do óvulo. Então, aqueles homens, antigamente, que tinham poucos espermatozoides, não tinha técnica para fazer o tratamento para eles. Hoje tem. Hoje, mesmo que ele não tenha espermatozoide, a gente vai buscar no testículo, epidídimo, eu preciso só de um espermatozoide para cada óvulo. Então, de muitos poucos espermatozoides. Então, a técnica foi evoluindo, daí veio a avaliação genética dos embriões. Porque quando eu cheguei aqui, eu transferia 3, 4 embriões. Inclusive, a maternidade Santa Fé ela teve que criar uma UTI neonatal por conta de tantos partos prematuros de gêmeos, trigêmeos que tinha na época, né? E só tinha Evangelina Rosa na época. E daí foi evoluindo. Hoje a gente transfere 1 ou 2 embriões, já sabendo o sexo, já sabendo se tem alguma síndrome ou malformação. A evolução, né, veio para ajudar. Porque muito se falava de fertilização, há um risco de vir 2, 3, mas aí a mulher pode engravidar normal também e ter gêmeo, trigêmeo, acontece, né? Então, mas antigamente era isso. Por quê? Porque a gente colocava mais embriões, 3, 4, para ver se um grudava. Hoje, com as técnicas, como avançou muito, a gente coloca 1 ou 2, aumentando muito mais as chances de dar certo, dela conseguir engravidar. Ah, e se eu colocar 2? Pode ser que grude os 2, pode ser que grude um, pode ser que não grude nenhum. O importante é continuar tentando até conseguir. E dentro de tudo isso, qual que é mais eficaz? Tipo assim, fez uma forma, não deu certo, voltou para refazer, como é que você refaz essa aplicação para poder não correr risco de não ficar o feto da segunda tentativa? O Não, motivo outro não deu certo. nós fazemos uma avaliação muito completa do casal, para buscar todas as alterações que possam influenciar na hora da anidação, que é a implantação do embrião, né? Então, com isso, a gente tem muitos resultados positivos já na primeira tentativa. Porém, tem casos mais difíceis, porque depende muito da idade da mulher, do sêmen do homem também, da qualidade do óvulo, do espermatozoide, do embrião formado. Então, a gente precisa ter um embrião bom, um endométrio receptivo, então, para ocorrer a anidação, a implantação. Então, se não ocorreu num primeiro momento, a gente vai buscar mudar a medicação, mudar o tipo de ciclo, para ver se a gente consegue, numa segunda ou terceira, sucesso. E também, não necessariamente vai precisar repetir a estimulação, a formação. Por quê? Porque ela pode ter deixado embriões, o casal pode ter deixado embriões excedentes congelados. E daí, quanto mais embriões ela deixou, mais chances ela vai ter de sucesso. Por isso, então, o casal tem 3 embriões congelados. Eles têm até 3 chances de conseguir engravidar, a gente transferindo um embrião por vez. Então, as chances são cumulativas. Então, em 3 chances, ela vai ter muita chance, vai chegar até quase 90% de chance de conseguir engravidar. E o intervalo de tempo de um para outro, como é que você recomenda? Fez uma vez, não deu certo, para repetir. Não, pode ser feito ciclos seguidos. Seguido, né? Por quê? Ela menstruou, zera todo o ciclo novamente. E hoje a gente tem, quando a paciente tem uma baixa reserva de óvulos, a gente tem o do STIM, que é uma estimulação. Daí ela passa 5 dias, faz a captação dos óvulos, 5 dias de intervalo, sem ela menstruar, já começa outro estímulo, já numa outra fase, que é a fase lútea pós-ovulação. A gente começa outra estimulação para pegar os folículos que não cresceram. Então a gente aproveita, ou seja, num ciclo, a gente consegue resgatar muito mais óvulos e com isso ela tem mais embriões e mais chances de conseguir engravidar. Uma parte que você citou no início, eu queria um pouquinho. A mulher que já fez laqueadura, o homem que fez vasectomia, é possível de reverter e tentar tipo, que é uma criança, já tem uma certa idade, está em uma segunda relação, alguém que é um filho, a mulher já fez laqueadura, uma fez vasectomia, como é que você faz para... E tem muitos. Arrependimentos ou separações, e o casal, a mulher casou de novo, ou o homem casou de novo, e querem ter filho. A gente não faz reversão. A gente faz a fertilização in vitro
e ela vai continuar laqueada e ele vai continuar vasectomizado. Então, e vão conseguir ter a sua prole normalmente, usando essa técnica da fertilização, que a gente vai pegar os óvulos, os espermatozoides, juntar os dois no laboratório e depois transferir o embrião pronto para dentro do útero dela. Como é que você busca o processo da contagem, ó? Você vai dizer assim, é favorável, você conta, veja o que está mais saudável para pegar realmente aquele que vai ter sucesso, né, na hora Não, da transferência. a gente faz primeiro uma avaliação, faz a contagem dos folículos antrais, Sim, que são os folículos pequenininhos vai gerar no obra. início do ciclo, que tem capacidade de crescer se a gente estimular. Para você ter ideia, a mulher perde todo mês 800 a 1.000 óvulos são atrofiados, perdidos, todo mês. Menstruando, ovulando, ela está perdendo. Ela nasce com milhões de óvulos, cerca de 2 milhões, e vai perdendo esses óvulos durante a vida fértil. Por isso que daí ela entra na menopausa. A menopausa é o quê? Esgotamento dessa reserva de óvulos. Aí não tem mais óvulos. E tem aquelas menopausa precoce, que é a mulher com 30 e poucos anos, uma reserva muito baixa, e daí esgota antes de chegar aos 40 anos, já esgotou toda a reserva, e ela para de menstruar e não tem condições mais daí de ter com os próprios óvulos. A não ser que ela tenha congelado os óvulos antes. Então, isso é importante, sempre passar por uma avaliação da sua fertilidade, porque a gente consegue detectar se tem uma reserva boa, se não tem, se dá para esperar, se não dá. E hoje tem uma patologia chamada endometriose, que é uma patologia muito frequente na mulher, que é a doença da mulher moderna. Por quê? Porque antigamente a mulher engravidava muito cedo e tinha vários filhos. E isso a protegia da endometriose. Hoje, não, a mulher está deixando a maternidade para mais tarde. Então, ela menstrua muito mais. E do alimento da endometriose é o sangue menstrual. Que esse sangue sai pela vagina, sai pelas trompas e cai dentro da barriga. O sistema imunológico é como se fosse uma vassoura para limpar esse sangue. Só que pelo estresse, a alimentação, a vida moderna, essa vassoura está quebrada. E não limpa esse sangue que vem do endométrio, que vem de dentro do útero, não limpa, e daí essas células, todo mês quando a mulher menstrua, elas sangram. E daí a trompa pode grudar ali, a bexiga pode grudar ali, o intestino, e daí a mulher pode ter dor na relação, dor na menstruação e não conseguir engravidar. Às vezes chega para mim, não tem dor na menstruação, não tem dor na relação, mas não consegue engravidar e não descobriu o porquê. A gente vai fazer algum exame chamado esterossalpingografia, aí vê as trompas grudadas, aderidas, fixas. Aí tá o motivo, a endometriose já grudou as trompas dela e por isso ela não consegue engravidar. E quais são os fatores que levam a isso? Que eu já ia perguntar isso aí, que deixa a mulher em festa, tanto a mulher como o homem, chega a procurar fazer fertilidade. Então, tem vários fatores. Na mulher, um dos muito frequentes é a aderência das tubas por conta da endometriose, que é uma doença evolutiva. Tem as laqueaduras também, que as mulheres fazem e não podem. Tem os ovários micropolicísticos, que são ovários cheios de folículos. Acomete principalmente as mulheres jovens, e daí ela não ovula com frequência. E daí ela não ovulando, aqueles ciclos que ela não ovula, ela não consegue engravidar. Mas se for só esse fator, é mais fácil de resolver, né? Agora, se tem endometriose associada e se a idade também já da mulher já passou dos 35, tudo isso são fatores que vão piorando as condições de ela conseguir engravidar naturalmente, né? Principalmente a idade, como eu falei, a mulher está deixando a maternidade para mais tarde. E no homem, tem o fator que leva a diminuir a quantidade e a qualidade desse sêmen. Um dos principais é a varicocele, que são varizes no testículo que aumentam a temperatura do testículo e diminuem a quantidade e a qualidade desses espermatozoides. É possível, se detectado precocemente, também fazer uma cirurgia, tirar essas veias varicosas e, com isso, talvez até recuperar, porque o homem, diferente da mulher,
ele produz espermatozoides, cada 60, 70 dias, todo estoque é renovado. Então, é possível, muitas vezes detectado precocemente, é possível reverter, melhorar o sêmen do homem. Mas, uma outra coisa que está ocorrendo muito hoje é os homens, somente os homens, usando testosterona para fins estéticos. Então, usam altas doses e daí isso dá um feedback negativo no cérebro que entende que já tem muita testosterona, o testículo não precisa produzir mais testosterona, ele para de produzir testosterona, para de produzir espermatozoides. E daí o homem fica azospérmico, sem espermatozoides. Muitas vezes a gente consegue reverter com medicamentos, reverter esse quadro. Mas algumas vezes não consegue mais reverter esse quadro. Então também fica de alerta os homens que forem fazer terapia de reposição de testosterona para fins estéticos, congelar o sêmen previamente. A gente sabe que quando se trata de emoção de pessoa, como é que o senhor lidar com a parte psicológica, preparação para quem vai iniciar, qualquer curso que quer antecipar o tratamento. Como é que chega essa parte do consultório, como é que você administra isso? A gente tem que ser um pouco psicólogo, mas a gente tem a psicóloga na clínica para dar esse suporte. Mas, uma coisa que você falou no começo, e eu falo sempre para os pacientes, é preciso ter fé. A fé, que eu acredito e passo para elas, é o seguinte: é elas fazerem a parte delas, seguirem, tomar os medicamentos, fazerem a parte delas, fazer a dieta, ou tudo for preciso, confiar, acreditar que iremos fazer a nossa parte e deixar as coisas fluírem. Porque quem sabe de tudo é ele lá em cima. Com certeza. A gente vai dar um pouquinho a pausa para vir a colega que chegou para finalizar a entrevista com a gente. A entrevista já tem sempre surpresa, já está conosco aqui, Leidiane, onde tu andava? Viajando o mundo, conhecendo pessoas, e hoje tive a oportunidade, graças a Deus, aqui no programa do Braga, de conhecer um médico que é especialista em reprodução assistida. E uma pergunta que está todo mundo aqui fazendo aqui no nosso privado: quais as taxas de sucesso desse procedimento da fertilização in vitro? Realmente é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Mas depende muito da qualidade dos espermatozoides, da qualidade dos ovos e principalmente da qualidade dos embriões formados, associado à idade da mulher. Porque quanto maior a idade da mulher, menor a qualidade dos óvulos, né? O homem também, depois dos 40 anos, também começa a cair a qualidade do sêmen. Mas o homem produz espermatozoides, então, e o óvulo, ele é 20 vezes maior que os espermatozoides. Então, um óvulo jovem corrige alterações do espermatozoide. Por isso, um homem de 70 anos consegue engravidar uma mulher de 20. O contrário, não é possível. E as taxas são por isso, depende muito da idade e da qualidade. Então, uma mulher mulheres abaixo de 35 anos, com um embrião, pelo menos um embrião de boa qualidade, chega a 60, 70% de chance de engravidar por tentativa. É uma chance muito boa. Mulheres acima de 35 anos, já essa taxa cai para 50%, 40%. E acima de 40 anos, essa taxa cai abaixo de 30%. Efeitos colaterais. Tem algum efeito colaterais? A pessoa tem algum sintoma depois que faz a fertilidade? Olha, a maioria das pacientes que passam por esse processo não sentem nada. Por quê? Porque é um processo indolor. As injeções são subcutâneas, então a agulhinha fina, tipo de insulina, então não sente nada. O processo é muito rápido, então os hormônios também, quando sobem, não afetam nada, porque quando ela menstrua, é como se zerasse tudo novamente, né? Então, o que elas às vezes reclamam? A barriga um pouco inchada, um pouco de desconforto abdominal, mas nada mais que isso. Interessante. Para mim, na minha mente, era algo dolorido, doloroso, mas não, né? Nada. Muito bem. Outra pergunta que nos vem à mente é sobre as questões éticas, né, que permeiam esse processo de reprodução assistida. Que paira aí, que deixa assim o procedimento um pouco polemizante, né? Que faz dele. Sim, porque é o seguinte,
nós fazemos análise genética dos embriões. Então, hoje, a gente consegue transferir um embrião euploide normal, de acordo com o cariótipo dele normal, e sabendo o sexo dele. E outras patologias. A gente consegue hoje determinar se tem uma doença na família, a gente detecta o gene defeituoso e busca esse gene no embrião, e daí aquele embrião que tem o gene alterado, ele não vai ser transferido. E daí a gente vai transferir o embrião, ou seja, a doença acaba naquela geração. É fantástico, mas só voltado para a questão de doenças. Não fazemos para a cor dos olhos, cor do cabelo, altura, inteligência, isso não. Né? Apesar que a gente já tem até a receita de como fazer um clone. Só que, eticamente, isso não é viável. Chegou para nós aqui, né, gente? Como é que ele, doutor, vê o futuro da fertilização daqui a 10 anos? Com tanta evolução, daqui a 10 anos, como é que é a elevação da procura? Olha, eu vejo a reprodução evoluindo e ainda agora a inteligência artificial está em todos os setores da sociedade e, claro, na reprodução assistida. Hoje a gente consegue, tem uma inteligência artificial chamada Violet, que tira as fotos dos óvulos e daí determina se aquele óvulo, pela morfologia dele, é capaz de gerar um embrião de qualidade, que vai gerar uma nova vida. Porque hoje a mulher congela os óvulos, então ela tem 35 anos, a gente fala, você tem que congelar 15 óvulos. Com essa inteligência artificial, a gente vai ver se ela teve 10 óvulos. Eu vou ver lá, olha, você tem 5 óvulos aqui que são muito bons, que vão gerar, então não é preciso fazer outra coleta de óvulos. E às vezes uma paciente tem 10 óvulos, olha, seus óvulos não estão bons, vai ter que fazer outra e outra coleta. Então a inteligência artificial é o futuro aí para todos, vai nos ajudar a isso, a melhorar cada vez mais os processos e fazendo com que a paciente tome menos medicamento, o processo seja mais rápido e mais efetivo, ou seja, ela tem que fazer menos tentativas e conseguir engravidar o mais rápido possível. Já achei demais essa coisa de poder saber até o sexo, né? Você falou aí, dá para saber até o sexo do embrião, né? Muito. E falando de ética, uma coisa que acontece muito é falar, eu não quero que descarte meu embrião com má formação porque é uma vida. A gente não considera o embrião lá do laboratório formado como uma vida. São células com potencial de gerar uma nova vida, né? Tanto que lá em São Paulo, nós levamos uns seminaristas para o laboratório e colocamos células da pele. O que vocês estão vendo aí? Um monte de células. Pegamos os embriões, vocês estão vendo aí? Um monte de células. Então é isso. O embrião é um monte de células. Que quem vai dar vida para o embrião é o útero da mulher. E até hoje não teve tecnologia, pode ser no futuro vai ter um útero artificial também, mas hoje não tem nada que substitua o útero da mulher, e é o útero da mulher que vai dar vida, que é o sangue da mulher que vai nutrir esse embrião, vai gerar essa nova vida. E a vida a gente considera quando vê já um embrião com batimento cardíaco. Com batimento, né? Então tem que ter lá a célula cardíaca. Ver as células já formadas, né? O sistema nervoso, o coraçãozinho batendo, pronto, ali tem uma vida. Tem. Então, jurídico e biologicamente já. Eu gosto de perguntar para todo paciente aqui, conquista, realização, aspecto emocional que ele gosta de fazer, o que mais lhe dá prazer fazer? Levantar o seu dia e fazer no seu dia um trabalho que realize. Como médico, como pessoa, como ser humano, como pai, educador, tipo assim, um contexto que é uma pergunta bem que lhe enche o seu ego, que lhe faz bem dentro do seu trabalho. É justamente trabalhar nessa área, né, que é uma área que eu posso ajudar os casais chegam lá sem esperança, né, já há muitos anos tentando ter filhos, sem já perder a esperança, e a gente consegue resgatar e dar essa esperança, e quando eles conseguem e tem esse bebê no colo, aí é uma satisfação muito grande. Já foi chamado para ser padrinho de algum deles? Já tem mais de 2.500. Já pensou se eu fosse chamado para ser padrinho de... Aí seria muito, né? Mas
a minha satisfação também é porque eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, o Arthur e a Laura, e os 2 estão fazendo medicina e os 2 vão seguir minha área. Ó, que interessante. E quando tem um retorno Mas- chega aqui no Brasil, doutor, olha aí, fruto da pesquisação que o senhor fez, como é que você se sente? Ó, se eu começar a andar aqui no shopping, com certeza Vai topar vou topar, tirar foto, e isso é muito gratificante. Isso é ótimo. E a entrevista incrível, você já chegou quase no final. Conceito final para quem está nessa busca de ser pai, que é possível, que o senhor pode ajudar, procurar o doutor André Luiz. Olha, procurar ajuda o quanto antes, né? Não deixar passar, principalmente a mulher. Por quê? Porque a idade é um fator limitante. É cruel com a fertilidade da mulher. Então, o quanto antes, procurar ajuda. Ah, eu tenho 30 e poucos anos, mas não tenho namorado, e não tem perspectiva, porque está estudando, trabalhando, né? E daí, o que acontece? Congela óvulos. Congele seus óvulos agora, e esse é o empoderamento da mulher, né? Por quê? Porque ela vai poder decidir lá na frente quando ela quer ser mãe e com quem, né? Por quê? Porque se não surgir nenhum marido, nenhum homem ali, ela usa um sêmen de doador. Então a gente tem mulheres que fazem produção independente. Chegam lá, não, vou usar meus óvulos, comprar um sêmen de doador e fazer a produção independente. No Brasil, então, já existe essa coisa da compra do sêmen? Por Brasil? sêmen, sim. Tem? Não sabia. E óvulos também, tem bancos de óvulos, né? O que acontece? Na clínica, a gente faz todo tipo de tratamento. Inclusive, as pacientes que não têm mais óvulos, que já estão na menopausa, elas usam óvulos doados. E esses óvulos doados são doados por mulheres que estão fazendo o tratamento, mas o homem é vasectomizado, as trompas delas estão aderidas, obstruídas, e daí elas doam parte dos óvulos e a mulher e a receptora paga parte do tratamento dela. Olha, Então, é uma troca compartilhada, isso aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, é uma ajudando a outra a realizar o sonho de ter filhos. a gente. Ei, só, eu chegou um pouquinho atrasado, hein? Tá liberado? E embrião doado também, a gente tem também essa possibilidade também. Parceria que só tem benefício. Ou seja, quem quiser ter filho, Agora, Ele Tem contextualizou paulista, piauiense, cara, de papel passado. Eu tive em São Paulo, morei depois uns 5 anos, a cidade não para. E o nós piauiense só tem a ganhar com a sua credibilidade, com o seu trabalho aqui. Quem passa Tudo acompanhando na rede bom. social, assim, cada dia ele tem dando uma projeção e alavancando e dando autoestima para quem não. agora eu sou piauiense também, né? Eu recebi o título em 2012. É bem lá, de papel passado. Marcou muito aquela parte ali. Bem, bom pro Piauí. Tem mais alguma pergunta, John? Não é só agradecer, né? Dizer que fora do comum, fora da média, né? Foi, a gente, Muito- eu até agradeci ele por Obrigado. fazer esse momento com a gente. A gente tentou muito buscar essa pauta no dia 2, que a gente ia falar do final do Renascimento, né? Mas não foi possível. Mas o programa Tarde Já só tem a agradecer por essa passagem linda, prazerosa, com muita informação, com precisão. A gente busca um decência, com a ética, que a gente preza muito quem passa com a gente. E tá aqui nosso legado, nossa canecazinha do programa Tarde Já, com a sua foto. Espero que tenha o seu Agora agrado. mostrar aqui a caneca. E que o convite já fica, volta outras vezes. Quiser palestrar com a gente, nós estamos aqui todos os sábados. Vai ser um prazer o retorno aí receber o programa Tarde Já. Obrigado. Tomar o Então, cafezinho enquanto conversa com as pacientes. Ai, Olha. Ai, é personalizada, gente. A gente Olha busca, aqui. projeta, ó. O tema discutir, a gente sempre tem esse zelo de fazer para representar mesmo. Gostei, Algum obrigado. momento. Obrigado. Beleza, pessoal? Esse aqui é nosso terceiro momento, muito bem acompanhado do ilustríssimo doutor André Luiz, que trouxe informação com precisão, tudo sobre fertilidade invicta. Conteúdo de precisão com muita zelo, que vai estar no nosso canal do YouTube, ainda hoje à noite, lá para as 22 horas, e vai ser fracionado e jogado no Instagram no decorrer da semana em 3 partes menores. Beleza? Esse é o programa Tarde Já, com todo o zelo que o programa leva de melhor, levar informação com precisão para redes sociais. Esse é o programa Tarde Já. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Vão lá, curta muito, deixa aquele like.